Vocês não vão acreditar no que a gente desenterrou sobre o caso mais arrepiante e bizarro da história. Preparem-se para conhecer o Bunnyman. Sim, exatamente isso que vocês ouviram. O Homem-Coelho, uma figura que parece ter saído direto dos seus piores pesadelos infantis e que, acreditem ou não, aterrorizou e ainda aterroriza o imaginário popular. Mas afinal, quem é o Bunnyman? É um assassino cruel de verdade, um psicopata com uma fixação bizarra por coelhos e machados? Ou será que tudo não passa de uma lenda urbana que foi ganhando corpo e virou um pesadelo coletivo? Hoje, meus amigos, nós vamos mergulhar fundo nos eventos perturbadores que deram origem a essa figura aterrorizante com a cabeça de coelho, desvendando os mistérios e as histórias que fizeram o Bunnyman se tornar um ícone do terror. Não é todo dia que a gente topa com um vilão tão peculiar e, ao mesmo tempo, tão assustador, não é mesmo? Tudo começou, ou pelo menos é o que dizem os primeiros relatos, com encontros chocantes e as primeiras vítimas que marcaram o início de um terror indescritível. Imaginem só, vocês estão na estrada, no meio do nada, e de repente, uma figura mascarada com uma cabeça de coelho gigante e um machado na mão aparece. É de arrepiar só de pensar, né? Esses incidentes, inicialmente isolados, logo começaram a se espalhar como fogo em palha seca, transformando uma simples figura folclórica, talvez um conto de fogueira, em um símbolo de pânico e violência que tomou conta da comunidade. A escalada do medo foi palpável. O que antes era apenas um sussurro, uma história contada em voz baixa, rapidamente se tornou um folclore local, daqueles que fazem você olhar por cima do ombro a cada sombra, a cada barulho estranho. As pessoas não sabiam mais o que era real e o que não era, e é aí que a gente entra. Vamos separar os fatos da ficção nessa história, que assombra até hoje, tentando entender o que realmente aconteceu e o que foi adicionado pela imaginação popular. Será que vocês estão prontos para desvendar os segredos do Bunnyman conosco? Porque, olha, o que a gente vai contar aqui não é para os fracos de coração. A curiosidade instigante é o que levou alguém a cometer atos tão hediondos vestido de coelho. Seria uma mente perturbada por trás da máscara ou algo ainda mais sombrio? A resposta pode te chocar, sério mesmo. Ainda hoje, o mito do Bunnyman continua a ser um aviso sombrio, uma espécie de conto de fadas macabro para assustar crianças desobedientes. Mas por que essa lenda persiste? O que faz com que, mesmo depois de tanto tempo, as pessoas ainda sintam um calafrio ao ouvir o nome Bunnyman? Até agora, ninguém conseguiu explicar totalmente o fenômeno do Bunnyman. Ele permanece um enigma sem solução, um fantasma que assombra as estradas e as mentes. Será que hoje vamos chegar mais perto de desvendar essa loucura? Será que conseguiremos juntar as peças desse quebra-cabeça macabro e finalmente entender a verdade por trás do coelho mais temido da história? Antes de continuarmos, se inscrevam no canal e contem pra gente nos comentários de onde vocês estão assistindo. A gente adora saber de onde a nossa galera do mistério vem. Agora, vamos voltar para o nosso coelho sinistro. E aí, galera do mistério, depois de mergulharmos nos primeiros relatos e na escalada do medo que o Bunnyman causou, vocês devem estar se perguntando: quem eram as pessoas que, infelizmente, cruzaram o caminho dessa figura bizarra e tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo? Quem foram as vítimas que transformaram essa lenda em uma realidade aterrorizante para muitos? Bom, os relatos são variados e, como em toda lenda urbana que se preze, alguns detalhes se misturam com o folclore. Mas o que se sabe é que o Bunnyman não escolhia suas vítimas a dedo. Parecia ser uma questão de estar no lugar errado, na hora errada. Pessoas comuns, casais de namorados em estradas isoladas, caminhoneiros solitários ou até mesmo curiosos que se aventuravam em locais ermos na esperança de avistar a criatura.
Imaginem o pavor de estar ali, de repente, e dar de cara com aquela máscara de coelho que de inocente não tem absolutamente nada, e um machado na mão. É de gelar a espinha só de pensar, não é? Mas espera que tem mais. Nem todo mundo que encontrou o Bunnyman virou estatística. Existem os sobreviventes, e os testemunhos deles são de arrepiar. Pessoas que, por um milagre ou pura sorte, conseguiram escapar e contaram suas histórias com o coração na boca, com a voz embargada pelo trauma. Esses relatos são cruciais, pois são eles que dão um rosto, uma voz ao pânico real que o Bunnyman espalhou. Eles descrevem a figura, a agressividade, o silêncio perturbador da floresta que era quebrado apenas pelos passos pesados do coelho assassino. Alguns falam de um olhar vazio por trás da máscara, de uma presença que parecia desumana. E o mais assustador é que muitos desses sobreviventes nunca mais foram os mesmos. O trauma psicológico é uma sequela real, uma cicatriz invisível que o Bunnyman deixou, e diante de todo esse terror, onde estavam as autoridades? Os detetives e investigadores. Eles tiveram uma luta inglória para tentar capturar uma figura que parecia ter saído de um filme de terror. As pistas eram escassas, muitas vezes contraditórias, e a figura do Bunnyman parecia se evaporar no ar. A comunidade, claro, pedia respostas, pedia que o monstro fosse pego, mas como prender um fantasma que ataca e desaparece nas sombras? A frustração era enorme e a pressão da mídia só aumentava. Falando em mídia, gente, não subestimem o poder dela. A imprensa, com suas manchetes sensacionalistas e reportagens cheias de mistério, ajudou e muito a construir e espalhar a lenda do Bunnyman. Cada novo incidente, cada testemunho, era amplificado, transformando o coelho assassino em um ícone do terror, uma figura quase mítica. O que começou como boatos, rapidamente virou notícia de primeira página. E o medo se espalhou para muito além das comunidades locais. E claro, com a internet, as teorias da conspiração explodiram. As mentes mais criativas da web e suas teorias malucas sobre a identidade e os motivos do Bunnyman são um show à parte. Tem gente que diz que ele era um ex-paciente de um manicômio que fugiu. Outros que era um agricultor revoltado. E até mesmo que era um culto secreto por trás dos ataques. Vocês não vão acreditar nas coisas que a gente encontrou por aí, mas sendo verdade ou não, essas teorias só alimentavam ainda mais a lenda e o fascínio em torno do Bunnyman. O impacto psicológico e social do terror do Bunnyman sobre os moradores da região foi devastador. A comunidade atingida vivia sob constante medo. Ninguém se sentia seguro, as crianças eram proibidas de brincar sozinhas, e a noite trazia consigo uma apreensão generalizada. As histórias pessoais são de cortar o coração. Famílias que se mudaram, pessoas que desenvolveram fobias, a desconfiança que se instalou entre vizinhos. O Bunnyman não apenas atacava fisicamente, ele atacava a paz de espírito de todos. Entre as figuras mais importantes que se entrelaçam com a saga do Bunnyman, além dos sobreviventes e investigadores, temos as testemunhas contraditórias. Aquelas pessoas que viram algo, mas cujos relatos não batiam, criando ainda mais confusão e dificultando o trabalho da polícia. Seria o trauma, a escuridão da noite, ou o medo distorcendo a percepção? Para entender tudo isso, a gente precisa de um contexto histórico, né? O que estava acontecendo no mundo e na sociedade quando o Bunnyman começou a aterrorizar. Geralmente, essas lendas surgem em épocas de grandes mudanças sociais, de insegurança, onde o medo do desconhecido encontra um terreno fértil para florescer. E foi assim que um boato se tornou um folclore local e depois uma lenda urbana de alcance global, com o Bunnyman se tornando sinônimo de terror. Mas e as evidências? O que foi encontrado? O que os investigadores realmente tinham em mãos?
É isso que vamos desvendar no próximo capítulo, então fiquem ligados. E aí, meus queridos detetives de plantão, chegamos na parte mais suculenta desse mistério. Depois de toda a atenção e os relatos arrepiantes, a pergunta que não quer calar é: o que sobrou? O que foi encontrado? O que os investigadores realmente tinham em mãos? Quais foram os ataques mais chocantes, as evidências misteriosas e os rumores que continuam a assombrar a lenda do Bunnyman? Mas, e as evidências misteriosas? Quais foram as pistas encontradas? E por que elas nunca levaram a uma solução definitiva? Pois bem, a polícia encontrou pegadas gigantescas que não batiam com nenhum animal conhecido e nem com sapatos humanos. Encontraram pelos brancos que alguns juravam ser de coelho, mas que a análise forense não conseguia identificar com certeza. E claro, a máscara. Fragmentos de tecido ou borracha que pareciam ser parte de uma cabeça de coelho, mas que sempre sumiam antes de poderem ser devidamente examinados. É como se o Bunnyman zombasse da polícia, deixando um rastro de migalhas que levava a lugar nenhum. Essa falta de evidências concretas só fortalecia a lenda e a ideia de que o Bunnyman era algo mais do que um simples humano. E os rumores e sussurros. Esses são a alma de toda a lenda urbana. As fofocas mais bizarras e as histórias de boca em boca que circulam sobre o Bunnyman são um show à parte. Há quem diga que ele é um espírito vingativo que se manifesta de tempos em tempos, punindo aqueles que desrespeitam a floresta. Outros que ele é um experimento genético fracassado que escapou de um laboratório secreto. E tem até quem jure que ele é um viajante do tempo, um ser de outra dimensão que escolheu a forma de coelho para aterrorizar. Bizarro, né? Mas essas histórias, por mais fantasiosas que sejam, mostram o quão profundamente o Bunnyman se enraizou no imaginário popular. E as testemunhas contraditórias? Por que os relatos são tão diferentes e o que isso significa para o caso? Essa é a parte que mais confunde os investigadores e alimenta as teorias. Alguns o descrevem como alto e forte, outros como magro e ágil. Uns falam de olhos vermelhos brilhantes, outros de um olhar vazio. Alguns dizem que ele era silencioso. Outros que emitia grunhidos ou risadas assustadoras. Essa disparidade pode ser explicada pelo medo, pela escuridão, pela surpresa. Mas também levanta a questão: seria apenas uma pessoa ou haveria mais de um Bunnyman? Ou será que o trauma de ver algo tão aterrorizante simplesmente distorce a percepção? E a máscara de coelho, gente? O que há por trás da escolha dessa máscara tão perturbadora? Um símbolo, um desafio. A máscara de coelho, que deveria ser inocente e infantil, se torna um veículo para o puro terror. Ela desumaniza o agressor, transforma-o em um monstro sem face, sem identidade. É um símbolo de perversão da inocência, um desafio à lógica, uma provocação. Seria uma forma de zombar das vítimas, de mostrar que o mal pode se esconder por trás do mais inofensivo dos disfarces? Ou seria uma forma de o próprio Bunnyman se esconder, se proteger, se tornar intocável? As motivações ocultas do Bunnyman são o que mais intriga. Tentativas de entender o que poderia ter levado ele a cometer esses atos. Seria vingança por algum mal sofrido? Uma loucura desenfreada, sem sentido aparente. Ou talvez um ritual macabro, parte de alguma seita secreta? A verdade é que, sem um motivo claro, o Bunnyman se torna ainda mais assustador, pois o mal sem razão é o mais difícil de combater. É o mal puro, irracional, que nos faz questionar a própria sanidade. E não podemos esquecer dos desaparecimentos inexplicáveis. Casos de pessoas que sumiram sem deixar rastros e que são ligadas ao Bunnyman. Mochilas encontradas, carros abandonados, mas as pessoas simplesmente evaporaram. Esses casos sem solução só adicionam mais uma camada de terror à lenda, fazendo com que a presença do Bunnyman pareça ainda mais onipresente e implacável.
Existem até conexões estranhas que ligam o Bunnyman a outros mistérios e lendas urbanas. Alguns teóricos da conspiração tentam ligá-lo a avistamentos de criaturas críptidas, a rituais antigos ou até mesmo a abduções alienígenas. Por mais absurdo que pareça, essas teorias mostram o quanto a mente humana tenta encontrar padrões e explicações para o inexplicável. O legado do medo do Bunnyman é inegável. Ele continua a influenciar a cultura pop, aparecendo em filmes, jogos e creepypastas. O imaginário coletivo do terror abraçou essa figura bizarra, e o coelho assassino se tornou um ícone, um aviso de que o mal pode surgir de onde menos se espera. E agora, a pergunta final que paira no ar: será que um dia a verdade sobre o Bunnyman virá à tona? Ou ele permanecerá para sempre nas sombras, um fantasma que assombra as estradas e as mentes? Uma lenda urbana que nunca será totalmente desvendada? Eu, sinceramente, acho que parte do fascínio do Bunnyman é justamente essa aura de mistério. Talvez algumas lendas devam permanecer sem solução para que o medo continue vivo. E vocês, o que acham? Deixem suas teorias nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais mistérios arrepiantes. Até a próxima. E fiquem de olho no coelho. Ele pode estar mais perto do que vocês imaginam.